Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos o que está escrito no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus, ele é a serpente. E o que é a serpente? As serpentes são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, fala dos 7 Espíritos de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Então você pega os 7 Espíritos com o corpo espiritual de Deus Pai, dá 8. Quando Jesus nasceu num corpo de carne na terra, deu 9. E 9 é a serpente. Por isso que Jesus é chamado a serpente. 9 é a serpente, a sabedoria verdadeira, o conhecimento. 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 9, a serpente, a sabedoria verdadeira. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Lembrando, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel 33, por quê? Ezequiel 33 fala a restauração de Israel. Ezequiel 33 está falando da vinda de Cristo, porque foi Cristo que veio e viveu na carne 33 anos e sacrificou por nós. Entendeu? Então Ezequiel 33 está falando de Cristo, a restauração de Israel. E olha o que ele diz, Ezequiel 33, versículo 9. 9 o que é? A serpente. 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo falando. Olha lá. Está escrito assim, Ezequiel 33, versículo 9. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então a missão nossa é pregar o evangelho, para as pessoas serem salvas. Se você pregou o evangelho, a pessoa não quis ouvir, a culpa não é sua. A culpa é dela, ela que não quis ouvir. Mas o evangelho está sendo pregado. Quem crê e obedecer os mandamentos de Cristo será salvo. Lembrando, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Cristão verdadeiro é só quem luta com todas as suas forças para andar dentro dos 10 mandamentos. Por isso que Ezequiel 33 está falando a restauração de Israel. Lembra do nome Israel? Israel significa príncipe de Deus. Príncipe de Deus. E príncipe de Deus é só quem segue os princípios de Deus. E quais são os princípios de Deus? São os 10 mandamentos. Toda pessoa que luta para andar dentro dos 10 mandamentos com honestidade, sinceridade, esse é um príncipe de Deus, porque está seguindo os princípios de Deus. Quem não faz isso e usa o nome de Jesus, está usando o nome de Deus em vão, mas ele não é cristão. Ele está mentindo para ele mesmo. Pode olhar que quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque Jacó lutou com o anjo, teve as batalhas, teve as dificuldades dele, mas ele permaneceu dentro dos mandamentos. Ou seja, ele seguiu os princípios de Deus. Por isso que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. De Jacó ele passou a se chamar príncipe de Deus, porque ele seguiu os princípios de Deus. E assim todo aquele que vai ser salvo vai ser aquela pessoa que está lutando para seguir os princípios de Deus, que são os seus 10 mandamentos. Fora disso não há salvação, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor.